Bom, pessoal, a gente vai se encaminhar agora para os últimos assuntos das nossas aulas de UTI. Então, nós estamos na aula 13, nós teremos conteúdo agora na 13, na 14 e na 15, e 16 vai ficar a prova final, 17 recuperação para quem precisar, tá? Então, nessas últimas três aulas, nós vamos desenvolver alguns assuntos relacionados a algumas patologias mais frequentes na UTI adulto. Vocês vão perceber que essa primeira aula aqui a gente vai falar das patologias mais relacionadas ao sistema cardiovascular, tá? Que normalmente são patologias que mais acontecem mesmo nas UTIs, tanto UTIs específicas quanto UTIs gerais. Normalmente, como eu falei lá no começo das nossas aulas, quando um hospital ele é especializado, ou de grande porte, ele tem uma UTI destinada só para o atendimento de pacientes com problemas cardiovasculares, que a gente chama de unidade coronariana, ou seja, os pacientes, qualquer paciente com qualquer uma dessas patologias que vocês vão ver aqui, ficaria internado nessa unidade coronariana. Isso porque subentende-se pelo hospital, né, e é feito pelo hospital, com que tenha uma equipe especializada para o tratamento das intercorrências dessas doenças, na verdade, né? Então, não que os outros profissionais não sejam capacitados, mas lá, por exemplo, em relação à equipe médica, são direcionados médicos cardiologistas para tratar de todas as patologias desses pacientes, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver, vocês já devem não, é certeza que vocês já viram nas aulas de auxiliar de enfermagem, e é possível que vocês tenham visto nestas aulas que estão tendo agora lá em urgência e emergência, que se trata do choque. O choque ele é uma síndrome multifatorial, como eu coloquei aqui para vocês, que leva à perfusão tecidual inadequada. Então, eu coloquei esses nomes para que vocês possam se acostumar com as terminologias que nós utilizamos na enfermagem, né? Então, quando eu falo que é uma perfusão tecidual inadequada, inadequada para suprir as demandas metabólicas a nível celular, significa que tem a ver com a circulação do sangue, porque o nosso sangue ele é responsável por levar nutrientes e oxigênio para todas as células do nosso corpo, né? E quem faz o bombeamento desse sangue é o nosso coração. Então, para que vocês entendam melhor essas essas patologias, é importante que vocês recobrem todo o conteúdo que vocês tiveram, né, lá na anatomia e na fisiologia sobre o sistema cardiovascular. Isso é importante para que vocês entendam a doença. Então, eu sempre reforço a qualquer aluno, para saber um problema é necessário que eu saiba como era o funcionamento sem o problema. Aí a conexão fica um pouco mais fácil, tá? Então, o choque, ele acontece alguma coisa com o coração, como vocês estão vendo aqui na figura, e o coração, por não bombear ou não ser capaz de suprir a necessidade por alguma razão, não deixa, né, com que a circulação fique inadequada. E aí a circulação inadequada não supre as demandas metabólicas das células do corpo inteiro. Quais são essas demandas metabólicas? Principalmente nutrientes e oxigênio, tá? Existem vários tipos de choque, eu deixei aqui para vocês, ó. O hipovolêmico, ele tem a ver com o volume intravascular diminuído. Então o problema não está no coração. O problema está na quantidade de sangue que tem circulante no corpo e que o coração vai conseguir bombear ou não. Então, mesmo o coração estando bom, ou seja, o coração estando com a função dele adequada, se ele não tiver a quantidade suficiente de volume sanguíneo, ele não consegue atingir todas as células do corpo. Então, esse tipo de choque é o hipovolêmico. Como que pode acontecer um choque hipovolêmico? Bom, a gente pensa imediatamente em um sangramento ativo. Então, pacientes que sofreram algum tipo de acidente e que têm fraturas de longos ossos, por exemplo, sofreu um acidente automobilístico e fraturou o quadril, fraturou o fêmur, ou fez um trauma interno abdominal, são regiões que podem sangrar em grande quantidade. Então, grandes quantidades de perda sanguínea podem fazer com que o paciente entre em um choque hipovolêmico, tá?
O segundo tipo de choque é o cardiogênico. Olha lá a definição, ó, a capacidade de bombeamento prejudicada. Então veja, agora o problema não está mais no volume de sangue, e sim na máquina que vai bombear este volume, que seria o coração. Então há algum problema relacionado ao coração, ao funcionamento do coração, que faz com que mesmo a quantidade de sangue estando adequada, que esta quantidade de sangue não consegue ser levada mais uma vez para todas as células e suprir as necessidades metabólicas dessas células do corpo inteiro, tá? O terceiro que eu deixei aí para vocês é o obstrutivo, ó lá, oclusão de grandes vasos sanguíneos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um ateroscleroma, em que há o rompimento não, né? O bloqueio total da circulação do sangue, por um problema como esse, por exemplo, a gente pensa numa obstrução. Então, se há, por exemplo, um coágulo de sangue ou uma placa de gordura em um vaso sanguíneo muito calibroso, tipo uma aorta, em que tem um fluxo de sangue grande e importante para o nosso corpo, pode acontecer então um choque obstrutivo, ou seja, é interrompida a passagem do sangue por algum coágulo ou por alguma placa de gordura. Então o paciente também entra em uma condição crítica. E por último, o choque distributivo, que pode vir de três fontes, né, de três causas principais. Ou ele vai ser séptico, olha lá, focos inflamatórios causados por CIRS, ou seja, por infecções. Então, um paciente com uma infecção descontrolada pode também ter um choque, que aí seria o choque séptico, ou seja, o paciente, devido a um agente externo, devido a uma infecção, tem a sua circulação prejudicada. Pode ser neurogênico, olha lá, desequilíbrio simpático e parasimpático. Então, o neurogênico tem a ver com a função propriamente dita do coração de novo. Por alguma razão, descontrolou-se este equilíbrio do simpático e do parasimpático, e aí o coração não consegue bater adequadamente. Ou ele pode ser anafilático, olha lá, reação alérgica exacerbada, ou seja, o paciente não sabia que tinha alergia a alguma medicação, e quando ele recebe essa medicação, por exemplo, a reação ela é muito exagerada, ela é muito forte, a ponto de não ser possível imediatamente reverter essa condição de uma alergia e o paciente entrar em choque. Toda vez que eu falar choque, pessoal, associem esse problema como uma parada cardíaca, tá? O choque é isso, um paciente chocado significa que o coração dele não bate, ele está em parada cardíaca. Então, é uma situação crítica em que é necessário o atendimento de uma parada cardíaca, tá? Então, o que vocês aprenderam lá em urgência e emergência vai ser muito utilizado aqui. O que vai fazer a diferença pra gente aqui? Que, dependendo da causa ou do tipo do choque, o tratamento ajustado pelo médico vai ter um objetivo diferente. Então, se for um choque hipovolêmico, embora a gente faça a manobra de ressuscitação, é necessário que seja colocado sangue nesse paciente. Senão, por mais que a gente faça a manobra de ressuscitação, ou seja, a gente faça a vez do coração já que ele está parado, se não tiver sangue para bombear, não vai conseguir. Se for um choque cardiogênico, a gente também vai fazer o atendimento à parada, mas se o médico não entender que é necessário que aquele coração receba medicações para que ele volte a ter a capacidade de bombear, não vai adiantar nada a gente tentar ressuscitar porque o coração não volta. Se ele for obstrutivo, há necessidade de um procedimento para desobstruir, porque senão também o fluxo não passa, por mais que a gente faça o bombeamento a partir da compressão cardíaca, isso não vai valer de nada. E o distributivo a mesma coisa, se for séptico, é necessário tratar a infecção, para que esse coração possa, né, para que todo o processo volte a acontecer. Se ele for neurogênico, a mesma coisa, medicações que revertam o quadro do coração. E anafilático, medicações que revertam a condição alérgica do paciente. Lembrando que se o paciente está em choque, se ele está chocando se ele está em choque, ele está em parada cardíaca. Se ele está chocando, fica até engraçado, né? Porque parece que está chocando um ovo, mas muitas vezes esse termo ele é utilizado, significa que ele está em uma condição tão grave
a risco de entrar em uma parada cardíaca. Então, é uma condição que precisa de bastante atenção da gente, tá? O tratamento, olha lá, ele é guiado pelo mecanismo fisiopatológico da hipotensão, por exemplo. Mas da hipotensão no caso de quê? De um choque hipovolêmico. Reposição volêmica nos casos de hipovolemia de novo, olha lá. Então, se a causa é falta de sangue ou falta de volume, é necessário repor. E uso de agentes inotrópicos positivos para disfunção ventricular. Então, se é um choque cardiogênico, o médico vai optar por um tratamento que faça com que o coração volte a funcionar. Se um choque neurogênico, por exemplo, ou obstrutivo, é necessário que o médico faça a administração, né, a prescrição de vasopressores para que isso aumente ou baixe a resistência vascular e aí seja possível que após o atendimento o coração volte a funcionar. Então o tratamento ele vai depender do tipo de choque, tá? A partir desses tratamentos que vocês estão vendo aqui, eu vou pedir para vocês começarem a pensar, idealizar os cuidados de enfermagem específicos para cada tipo desses choques. No final, a gente vai ter uma ideia dos cuidados de enfermagem gerais, mas quem vai construir os cuidados específicos são vocês, tá? Bom, a segunda patologia que a gente vai ver é a insuficiência cardíaca. Lá, a sigla é IC, insuficiência cardíaca. Ela é uma disfunção do coração ocasionada pela inadequação do suprimento sanguíneo para atender, mais uma vez, as necessidades metabólicas tissulares, ou seja, a imagem aqui já diz bastante, é um coração cansado, que não tem força suficiente para bombear o sangue e aí ele não consegue suprir a necessidade do corpo. Existe uma classificação para a insuficiência cardíaca, né? De acordo com o sintoma que o paciente vai apresentar. Então, se for uma insuficiência de classe 1, ela não tem sintoma. Muitas vezes o paciente só descobre que tem essa insuficiência porque fez algum exame de rotina. E aí é possível que o médico identifique essa insuficiência. Mas como não tem sintoma, ela vai ser classificada como classe 1 e certamente esse paciente terá que ser acompanhado mais de perto, mas as consequências da doença para ele são bem pequenas, porque afinal ele não está tendo sintoma de nada, né? Se for uma IC de classe 2, esse paciente começa a ter sintomas nas suas atividades cotidianas. Então ele se sente bastante cansado, por exemplo, em lavar uma louça ou em ficar em pé na frente do tanque lavando uma roupa. As atividades cotidianas, por exemplo, tomar um banho, muitas vezes se torna um momento de cansaço. Por quê? Porque mesmo em atividades cotidianas, esse paciente não consegue desenvolvê-las com facilidade como era antes da doença. Então significa que o coração está fraco mais uma vez. E aí ele vai ser classificado como classe 2, tá? Se os sintomas forem desencadeados por meio de atividades menos intensas ou pequenos esforços, esse paciente tem uma condição ainda mais grave. Então, o que seria uma atividade menos intensa ainda? Veja, o paciente ele não consegue simplesmente se levantar da cama para ir até a pia escovar os dentes, por exemplo. O ato de levantar da cama o deixa muito cansado. Então, é uma condição um pouco mais grave de uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração, neste mínimo esforço, fica cansado a ponto de não conseguir suprir as necessidades de suprimento sanguíneo. Então, essa insuficiência vai ser classificada como 3, tá? Já se for a classe 4, o paciente, mesmo deitado na cama, se sente muito cansado. Isso porque, mesmo sem nenhuma atividade, o coração não é capaz de suprir a necessidade sanguínea do corpo tissular, né? Então, mesmo deitado, ele se sente desta forma. E aí, nesses casos de classe 4, é imprescindível que esse paciente seja acompanhado em uma internação na UTI, porque ele tem que ser acamado, ele não pode fazer absolutamente nada. Então, veja, observando esta classificação, a gente já consegue montar os nossos cuidados de enfermagem específico para essa patologia. Por exemplo, já que é um paciente acamado,
é necessário que se faça banho no leito, é necessário que se faça a troca de decúbito para ele, porque ele mesmo não vai poder fazer. É necessário que a gente realize higiene íntima, higiene oral e todas as higienes relacionadas além do banho, né? Mas relacionadas à higiene além do banho. É necessário que a gente auxilie esse paciente muitas vezes na alimentação. Isso porque mesmo o esforço de alimentação muitas vezes para este paciente é ruim. Então, vendo a dependência do paciente, a gente consegue dar um direcionamento aí para o cuidado de enfermagem específico, tá? O tratamento ele vai incluir normalmente medicação, então é importante que a gente saiba que uma vez estando na UTI, fica cada vez mais cada vez mais importante que o técnico de enfermagem conheça a classe dos medicamentos. Então, um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai receber, diuréticos, vasodilatadores, digitálicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, antagonistas de aldosterona, agentes inotrópicos, antiarrítmicos, anticoagulantes. Olha a quantidade de medicamentos que um paciente só pode fazer uso. E a enfermagem, assim como diz lá, né, o nosso Conselho Regional e Federal de Enfermagem, preestabelece que para que eu faça uma medicação com segurança, é importante que eu conheça essa medicação. Então, ninguém está falando que vocês vão sair da aula sendo bulários, né, sabendo tudo de tudo, mas é importante que a hora que vocês façam a leitura da prescrição do paciente que estão cuidando, que vocês tenham minimamente a delicadeza de procurar o porquê, para que serve, quais são as vias possíveis de administração e os possíveis efeitos indesejados que essa medicação pode causar para esse paciente. Isso para que vocês consigam administrar todos esses medicamentos com a maior segurança possível, tá bom? Como vocês estão tendo a farmacologia, eu espero que a gente consiga conciliar as duas matérias aí, que vocês já tenham tido essa matéria com o professor de farmaco. Se não foi o caso, a gente pode conversar também na próxima aula, sem problema nenhum. Bom, a próxima doença que a gente vai ver é uma emergência hipertensiva. O próprio nome já diz, é uma emergência, ou seja, uma condição muito crítica, que está relacionada à pressão alta, ou seja, à hipertensão. É um termo utilizado para definir o paciente portador de níveis pressóricos muito altos, né? Com risco iminente de vida ou deterioração, foi difícil essa, de órgão-alvo, ou seja, ou de alguma parte do sistema vascular ou alguma parte do sistema cardíaco. Isso porque a pressão está muito elevada. E aí, quando eu falo de pressão elevada, gente, a gente precisa saber, retomo com vocês, a gente precisa saber os valores normais da pressão. Porque se eu não sei quais são os valores normais, certamente eu não sei quais seriam os possíveis valores de alteração, tá? Quando se trata de uma emergência hipertensiva, significa que não só os valores sistólicos estão altos, mas principalmente os valores diastólicos ficarão altos. Isso porque o coração está tão tensionado que ele não consegue ter o relaxamento para enchimento das suas câmaras, que seria a diástole. E aí ele fica com as duas pressões bastante elevadas, tá? O que pode causar lá? Uma hipertensão grave associada a complicações cerebrovasculares. Então, uma pressão muito alta pode fazer o paciente ter uma encefalopatia hipertensiva, pode fazer com que ele tenha uma hemorragia cerebral ou mesmo um acidente vascular encefálico. Então, manter níveis de pressão tão alto pode levar a consequências cerebrais ou a consequências ou complicações cardiocirculatórias, tipo uma dissecção de aorta, dissecção, o rompimento, tá? Ou seja, a aorta rompe e aí começa a sangrar. Uma insuficiência cardíaca com edema pulmonar ou um infarto agudo do miocárdio ou uma angina, por exemplo. Pode também estar associada a complicações renais, podendo levar o paciente a uma insuficiência renal aguda. Então, manter valores, reforço, manter valores de pressão tão elevados pode trazer consequências cerebrais, cardiovasculares, renais
Ou, se for em um caso específico como a gestação, pode fazer com que a mulher tenha parto prematuro, que é essa síndrome de HELP, ou mesmo hipertensão, né? A hipertensão durante a gestação que leva a uma eclâmpsia, ou seja, um parto prematuro devido à pressão muito alta. Então, independente aqui, ó, da situação de emergência, é importante que a gente entenda que se trata de uma emergência e que se essa pressão não for controlada, as complicações podem ser irreversíveis para esse paciente e isso traz consequências muito graves para ele. O tratamento, mais uma vez, ó, vai ser farmacológico. E aí eu deixo mais uma lista para vocês de medicamentos que a enfermagem precisa minimamente conhecer. Por quê? Porque certamente um paciente na condição de uma emergência hipertensiva vai utilizar. Então, mais uma vez, vasodilatadores, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, inibidores de enzima conversores de angiotensina, alfa-agonista ou diurético. Vejam que aqui do lado eu coloquei para vocês o nome comercial desses medicamentos para que vocês saibam que é comum a administração desses medicamentos lá na clínica também. E muitas vezes a gente não sabe qual é a classificação deles dentro das nomenclaturas corretas, né? Então, por exemplo, um captopril, que muitas vezes é administrado ou que a gente vê até num posto de saúde, a gente não sabe que ele inibe uma enzima conversora de angiotensina que está relacionada à força que o coração vai fazer para bater e aumentar ou não a pressão arterial. Então é importante que a gente vá fazendo essas correlações aí. Bom, a próxima patologia que a gente vai ver é a síndrome coronariana aguda. A síndrome coronariana aguda, o nome já diz, é um problema que acontece no sistema vascular do coração. Então, não tem a ver com as câmaras do coração, por exemplo. Tem a ver com os vasos sanguíneos que irrigam o coração para que ele, enquanto órgão, consiga funcionar. E aí existem dois tipos de síndrome. Ou vai ser a angina, que eu coloquei aqui para você, ou vai ser o infarto agudo do miocárdio. Normalmente a angina, ela é uma condição que antecede o infarto. Então o paciente ou infarta de uma vez ou pode ter uma angina, que é uma condição que pode preceder um infarto. Não significa que o paciente que tem angina vai infartar, mas se ele teve uma angina e essa angina não for tratada, é possível que ele tenha como consequência um infarto agudo do miocárdio, tá? A angina tem 4 classificações. Ou ela vai ser estável, olha lá, uma pessoa começa a sentir dores após uma quantidade previsível de esforço. Então, dores, quais dores? A dor do infarto, que vocês já devem ter visto isso lá no auxiliar, ou seja, dor no peito, dor epigástrica, com irradiação para o braço, principalmente o membro superior esquerdo, né? Então, se a pessoa faz algum esforço, ela pode sentir a dor, mas somente no esforço. Significa que a angina dela está estável. Lembrando que a angina, gente, é um entupimento parcial das coronárias, tá? Por isso que ela se chama angina, porque quando tem o fechamento, né, a oclusão total da coronária, por alguma razão, por alguma placa ou coágulo, a gente fala de infarto agudo do miocárdio, tá? É quando não passa absolutamente nada. Quando passa ainda, mas é possível, né, perceber a obstrução parcial, a gente está falando da angina. Então, a angina é estável, tem essa obstrução parcial e o paciente só tem sintomas se ele faz algum esforço. Se ela estiver instável, é uma doença mais grave. Por quê? Porque mesmo o paciente em repouso, ele terá a dor. Significa que o entupimento é maior e isso pode fazer com que ele tenha um infarto com mais facilidade. Então, é uma condição que a gente tem que tratar para evitar que o paciente infarte propriamente dito. Então, a angina instável, ela vai ser uma condição mais grave do que a angina estável, tá? Então, angina instável, o paciente tem dor precordial,
que é o nome que nós chamamos, mesmo sem estar fazendo nenhum esforço físico, tá? Mesmo depois que se trata aí um IAM ou uma angina, o paciente pode desenvolver uma angina pós-infarto, olha lá, ó. É aquela que surge após o infarto agudo do miocárdio. Isso por quê? Porque às vezes, após o infarto, há uma pequena desobstrução da região infartada, mas algum descolamento de coágulo pode fazer com que outras regiões do coração, outras artérias coronárias também se ocluam. Então, mesmo o paciente já tendo infartado em uma artéria coronária, outras podem infartar também, ou seja, outras podem ocluir também pelo desprendimento do coágulo ou da placa de gordura que o paciente tem na região, tá? E a última classificação é a angina variante, causada por espasmos na artéria afetada por uma doença ateromatose. Então, não necessariamente está relacionada ao coágulo que obstrui ou total ou parcialmente a região, mas sim com o espasmo que o vaso faz, e essa espasmo é como se fosse uma tremedeira, assim. E essa tremedeira faz com que a luz do vaso diminua, mas veja, a luz do vaso não está diminuindo porque tem algo obstruindo, está diminuindo pela contração do próprio vaso sanguíneo, tá? Da própria artéria, da parede da artéria. Então, por vibrar, tremer ou espasmar, né, que é o nome correto, por sofrer esse espasmo, ou seja, essa tremedeirinha aí, ela diminui a luz e isso faz com que o fluxo sanguíneo também reduza. Por quê? Porque fica um espaço menor para o sangue passar. E aí é entendido como uma angina variante, porque não tem nada ocluindo, mas de qualquer forma o sangue também não passa de maneira a suprir as necessidades das coronárias, né? E se uma angina não for tratada, não for vista, percebida e tratada, há sim a possibilidade do paciente ter uma consequência mais grave da doença, que seria o infarto agudo do miocárdio. O infarto, pessoal, ele é a obstrução total daquela artéria e ela é percebida por três sintomas, vamos colocar assim, por três coisas vistas nesse paciente, né? A primeira delas é a dor precordial, dor torácica, ou seja, o paciente tem dor intensa, como eu coloquei aqui nesse desenho para vocês, ó, tem dor epigástrica muitas vezes, ou na região do tórax, que pode irradiar para o braço. E não é uma dor que vai e volta, é uma dor constante, tá? Quando esse paciente chega no serviço de saúde, serviço emergencial de saúde para o atendimento, é feito imediatamente um eletrocardiograma. E aí, nesse eletrocardiograma, é vista uma curva como essa que vocês estão vendo aqui. Ou seja, existe um desnivelamento, né, dessa curva, em que a gente fala que é o supradesnivelamento, na verdade, do segmento ST. Então, para a gente relembrar aqui, ó, um batimento cardíaco normal seria a onda P, que é essa redondinha aqui, aí sobe, né, PQ, desce PQR, sobe no S, e quando chega aqui no final, faz o Tzinho. Aqui está mais ou menos simulando um normal, né? Vejam que quando sai, ó, do PQR, R é essa daqui de cima, né? Quando sai do S para o T, ele deveria ficar nesta linha aqui, ó, tá vendo? Fazendo a análise nessa setinha, fica fácil de vocês verem, ó. Então, teve a onda P aqui, onda Q, onda S. Quando chega da onda S para a onda T, que é esse tal desse segmento ST, essa pontinha preta onde eu estou com a seta deveria se iniciar aqui. Vejam que isso é o tal do supradesnivelamento. Ao invés de estar nesta altura da linha vermelha, ele está muito acima dela. Isso significa que o paciente está infartando com supra, ou seja, uma condição muito grave. Isso significa que realmente aquela coronária, aquela artéria do coração está praticamente ocluída ou já está ocluída. E nesse mesmo serviço de saúde emergencial, o médico vai solicitar alguns exames sanguíneos que também vão confirmar essa condição, que são, ó,
troponina, CKMB e a mioglobina. Normalmente, o que sai rapidamente, né, no exame é esse CKMB e essa troponina, que são indicadores bem específicos de que o paciente está em uma condição de infarto. Então, se o paciente tiver essa tríade de sintomas, ou seja, dor, fez o ECG, deu supra de ST, colheu o exame laboratorial e foi evidenciado altos níveis de CKMB ou troponina, esse paciente precisa imediatamente ser encaminhado para um setor especializado para realizar a desobstrução desta artéria, que seria o tratamento do infarto. Se não tiver esse tratamento, o paciente morre. Certamente, se ele for levado diretamente para a UTI, nesta condição, esse paciente vai morrer mesmo com terapia medicamentosa. Por quê? Porque por mais que se trate com o medicamento nunca vai conseguir desobstruir uma artéria. Então, é necessário que um paciente infartado faça um cateterismo para uma angioplastia. Aqui, ó, tenho certeza que vocês lembram lá na clínica médica, lá atrás, que vocês viram esse tipo de procedimento, clínica médica e cirúrgica. Coloquei aqui para vocês relembrarem. Então, a angioplastia nada mais é do que a colocação de um stent. Para que serve esse stent, ó, que é essa redinha? Para desobstruir. Reparem que aqui, ó, tem as gorduras, que são as placas de ateroma, que estão diminuindo a luz do vaso, e aqui a coagulação, né, do sangue fez com que ele obstruísse completamente. O médico vem, passa esse balão que libera esse stent. Então, o stent é essa redinha que vai fazer com que a luz do vaso volte a ser aberta. E aí o sangue volta a circular nessa região, revertendo a condição do infarto agudo do miocárdio. Então, um paciente infartado sem um tratamento de uma angioplastia certamente não tem boas expectativas de vida. Isso porque mesmo um tratamento medicamentoso não vai conseguir fazer essa desobstrução. Se não desobstrui a coronária, o coração deixa de receber sangue. Se ele deixa de receber sangue, assim como qualquer outra célula, ele para de receber suprimento de oxigênio e nutriente, e uma célula sem oxigênio e nutriente morre. Então, o coração para, morre e aí não tem o que fazer. Então, é necessário que um paciente infartado passe por um procedimento de cateterismo para fazer essa angioplastia, tá bom? Para finalizar esse tema aqui com vocês, que já deu bastante coisa, eu coloquei aqui alguns cuidados de enfermagem gerais com essas doenças aí cardiovasculares. Lembrando que vocês têm o exercício de fazer as específicas de acordo com aquela dica do tratamento que eu dei. Mas de uma maneira geral, ó lá, é necessário sempre deixar o paciente com um IC ou um infarto ou qualquer uma dessas condições que nós falamos aqui, numa posição supinada, ou seja, numa posição em que ele fique de barriga para cima e sempre com o dorso levemente elevado. Isso para facilitar a oxigenação, né, desse paciente, ou seja, quando a gente está em uma posição de Fowler, que a gente chama, né, em um ângulo de 30 ou 45 graus, né, então o paciente aqui, ó, deitadinho, essa mão, isso, tá aqui deitado, né, ele estando aqui deitado, ele está em decúbito dorsal horizontal. Se eu faço isso com ele, eu faço um Fowler, ou seja, um decúbito elevado. Isso faz com que o diafragma desça e o paciente tenha uma oxigenação, né, uma facilitação aí dessa respiração. E para todos esses pacientes, já que a circulação e o suprimento de oxigênio está inadequado, é necessário que a gente coloque suporte, suplementação de oxigênio para esse paciente, tá? Então, vocês vão perceber lá na UTI que todo paciente com qualquer uma dessas doenças cardíacas, cardiovasculares que nós vimos, estarão utilizando oxigênio. E aí eu peço para vocês revisitarem quais são os dispositivos que podem fazer a oferta de oxigênio para um paciente desse. A gente tem catéter, a gente tem máscara de nebulização, máscara de reinalação de CO2, máscara de Venturi, são vários dispositivos que fazem
esta suplementação de oxigênio. Para a maioria desses pacientes, e nesse caso aqui principalmente um infarto ou uma angina, é necessário que o técnico saiba realizar um exame de eletrocardiograma. Então, o paciente que está lá em repouso internado na UTI com qualquer suspeita de uma dessas doenças vai realizar, sim, um eletrocardiograma. Então, é necessário que o técnico saiba fazer esse eletrocardiograma, porque é ele que vai fazer. E aqui eu deixei reforçado de novo, como a maioria dessas doenças são tratadas com medicamentos, é importante que quando você pegue a prescrição, você se certifique que saiba para que serve, qual a via correta de administração, quais os possíveis efeitos desejados e indesejados que cada uma dessas medicações pode trazer para o paciente. É lógico que a prática pessoal traz esta facilidade. Por fazer todos os dias com muitos pacientes, uma hora fica bem fácil, né, a gente entender para que serve e acaba ficando automático, né, essa correlação. Mas no início é importante sim que a gente pesquise a cada administração. Eu não conheço aquele medicamento e eu preciso administrá-lo, eu vou recorrer ou ao Google, por exemplo, para fazer uma pesquisa rápida do que para que serve, ou ao ambulário que tenha disponível no hospital, ou a um colega farmacêutico que também pode ajudar, ou o próprio enfermeiro que também pode ajudar na pesquisa para saber, né, para que serve aquele medicamento. Lembrando que isso não é uma recomendação, né? Fazer desta forma não é uma recomendação, é uma obrigatoriedade do nosso Conselho Regional e Federal de Enfermagem, que deixou lá no nosso código de ética para que todo profissional da enfermagem faça. Então, esse é um dever da enfermagem, fazer com segurança para garantir o atendimento mais adequado ao paciente. E a gente só consegue fazer isso se a gente souber o que está fazendo, tá bom? Eu vou deixar um questionário para vocês, se tiverem dúvida, podem mandar aí na aula no chat, tá bom? Até já, pessoal!